Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um líder que, olha, é um verdadeiro enigma. Com certeza. A gente está falando do rei Jotão de Judá. Ele é uma figura que aparece lá no livro de 2 Crônicas, no Antigo Testamento. Isso. E para essa conversa a gente está usando várias traduções da Bíblia, comentários, notas de estudo, que juntas, sabe, pintam um retrato bem complexo dele. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar entender o paradoxo do Jotão. Porque, de um lado, os textos falam que ele foi um rei bom, poderoso, fez tudo certinho. Um sucesso, né? Exato. Mas, por outro lado, o reinado dele é visto como, tipo, a calmaria antes de uma tempestade horrível. A grande pergunta é, como que um líder pode ser tão íntegro, tão competente e, mesmo assim, não conseguir mudar o rumo de uma nação que está indo pro abismo? E é isso que torna a história do Jotão tão relevante, eu acho. Ele não é um herói épico, um Davi, também não é um vilão trágico. Ele é mais normal. Mais sutil, mais real, talvez. A história dele é um estudo de caso fascinante sobre os limites da influência, sobre a diferença entre ser um bom gestor e ser um líder que transforma de verdade. É na falta dos grandes dramas que a gente acha as lições mais profundas sobre o legado que um líder deixa ou não deixa, né? Bom, vamos começar pelo começo, então. Quem era esse cara? Certo. As fontes dizem que o Jotão assumiu o trono com 25 anos, reinou por 16, e logo de cara o texto já dá um selo de aprovação. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sim, seguindo o exemplo do pai, Uzias. Parece um começo ótimo, né? Só que logo depois vem uma observação que parece pequena, mas que as notas de estudo mostram que é fundamental. Ao contrário do pai, Jotão não entrou no templo do Senhor. Ah, esse detalhe é a chave. Para quem não está tão familiarizado, por que isso é tão importante? O que o pai dele fez de tão errado assim? Olha, esse detalhe define o caráter do Jotão. O pai dele, Uzias, foi um rei, assim, extremamente poderoso. Décadas de sucesso, o problema é que o poder subiu a cabeça. Acontece. E como? Em um ato de pura arrogância, ele entrou no lugar mais sagrado do templo para queimar incenso, uma função que era só dos sacerdotes. Ele se achou acima das regras. Basicamente, ele disse, eu sou o rei, eu posso tudo. E a punição foi imediata. Ele foi atingido pela lepra ali, na hora, e teve que viver o resto da vida isolado, humilhado. Foi uma queda, assim, pública e espetacular. Uau! Então, a primeira coisa que o texto fala sobre o Jotão é que ele aprendeu com o maior erro do pai. Exatamente. Ele viu a derrocada que o orgulho causou e falou, isso eu não vou fazer. Isso já diz muito sobre ele, né? Não é só copiar o que é bom. Não. É ter a sabedoria e a humildade de evitar os vícios, principalmente aquele que derrubou o antecessor direto dele. Perfeito. Mostra uma autoconsciência rara. Ele entendeu que o poder tem limites e que existem esferas, no caso a sagrada, que um líder político não deve invadir. Certo. Jotão começa o reinado dele já estabelecendo essa fronteira que o pai ignorou. Ele herda o trono, mas quebra o ciclo de arrogância. Isso por si só já é um ato de liderança. É como se ele dissesse desde o primeiro dia, eu não sou meu pai. Pelo menos não na pior parte dele. E é interessante porque ele não ficou só na defensiva, sabe? Evitando o erro. Ele partiu para ação, né? As fontes falam muito que ele era um grande construtor. Muito. O reinado dele não foi nada passivo. O texto lista uma série de obras impressionantes. Quais, por exemplo? Ele edificou a porta alta do templo do Senhor, que provavelmente era a entrada principal, a mais imponente. Ele fez grandes obras na muralha de Ofel, que era uma área fortificada, crucial para a defesa de Jerusalém. Então ele fortaleceu a capital. E não parou aí. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e, o que eu acho fascinante, castelos e torres nas florestas. Castelos e torres nas florestas. Isso soa quase como um conto de fadas. Mas imagino que tinha um propósito bem prático. Sem dúvida. Proteger rotas comerciais, postos militares avançados. Ele estava claramente focado em fortalecer a infraestrutura e a segurança do reino em todos os cantos, não só na capital. Entendi. Era uma estratégia de defesa bem completa. E esse poder não era só de tijolo e argamassa, ele também se provou em batalha.
A vitória contra os amonitas, um povo vizinho que sempre causava problema, foi decisiva. Ele não só venceu a guerra. Não. Ele impôs um tributo pesadíssimo a eles, por 3 anos seguidos. E os números desse tributo são de cair o queixo. Uma das fontes especifica 100 talentos de prata por ano. Pelos meus cálculos, isso dá umas 3,4 toneladas de prata. É muita coisa. E, ainda por cima, 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada. Um coro era uma medida de volume gigante. A gente está falando de milhares de toneladas de grãos, todo ano, por 3 anos. Isso não é uma multa simbólica. De jeito nenhum. É uma transferência massiva de riqueza. O reino devia estar nadando em dinheiro e comida. Com certeza. Demonstra um controle militar e econômico absoluto na região. E aí as fontes fazem uma conexão direta que é crucial para a nossa análise. Qual? Elas dizem, com palavras um pouco diferentes em cada tradução, algo como: assim, Jotão se fortaleceu porque dirigia os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Ah, então a narrativa é clara. Claríssima. O poder e o sucesso dele não foram por acaso. Foram uma consequência direta da retidão e obediência dele. Ok, e aqui tem um detalhe que uma das notas de estudo apontou e que eu achei genial. A palavra hebraica usada para descrever Jotão se fortalecendo é a mesmíssima palavra usada para descrever o pai dele, o Uzias. O texto cria um paralelo de propósito. Os dois se tornaram imensamente poderosos, mas a história se divide aí, certo? Precisamente. E essa é a beleza da narrativa. Ela usa a mesma palavra para destacar a diferença fundamental entre os dois. Que é? Para Uzias, o poder foi um veneno, levou ao orgulho e à queda. Para Jotão, o poder parece ter sido administrado com humildade. Ele alcançou o mesmo nível de força do pai, mas não caiu na mesma armadilha. Ele soube lidar com o sucesso. Ele provou que era possível ser poderoso sem ser arrogante, que era possível ser bem-sucedido sem se esquecer da fonte desse sucesso. Ele parece o modelo perfeito do líder estável, competente, piedoso. Exato. E é justamente por isso que a frase seguinte no texto soa como um soco no estômago. É? Depois de toda essa lista de acertos, humildade, obras, vitórias, riqueza, retidão, vem uma observação curta, quase casual, mas que muda tudo. O povo, porém, continuava na prática do mal. Ou, em outra tradução, o povo ainda se corrompia. Essa frase é o coração do paradoxo de Jotão. Joga um balde de água fria em toda a história de sucesso. Como pode existir essa desconexão? O líder no topo é um exemplo, o reino está próspero, seguro, as coisas estão funcionando. E, no entanto, A fibra moral da nação está se desfazendo. O tecido social está apodrecendo por baixo de uma camada de ouro. é isso que eu não consigo entender. Como isso é possível? A gente sempre pensa que um bom líder inspira, que a cultura reflete a liderança, mas aqui a gente tem um rei nota 10 presidindo um povo nota 0. É. O que as fontes dizem? Como elas explicam essa contradição brutal? Elas levantam uma questão muito desconfortável sobre os limites da liderança, por exemplo. Uma das notas de estudo aponta algo que o texto principal não diz, mas que se infere. Que seria? Jotão, apesar de toda a retidão pessoal dele, não parece ter promovido uma reforma espiritual em Judá. Ele não confrontou diretamente a idolatria e as práticas corruptas que, pelo visto, já estavam bem arraigadas na cultura. Ah, então a retidão dele era uma questão particular, um exemplo pessoal, mas não uma política de Estado. Exato. Ele era um bom homem, mas não um reformador. É isso. Essa parece ser a interpretação mais plausível. Ele cuidou da administração, da economia, da defesa, foi um gestor impecável do reino, mas ele não cuidou da alma da nação. Entendi. Talvez ele tenha achado que o bom exemplo dele seria suficiente. Ou, e aqui a gente pode especular um pouco, talvez ele não tivesse o apetite para comprar essa briga. Uma briga difícil. Muito. Uma reforma religiosa e cultural mexe com interesses poderosos, com tradições. É um vespeiro. Talvez ele tenha preferido focar no que era concreto e mensurável. Muros, torres, tributos. E enquanto isso, a corrupção continuava crescendo, quieta no canto dela. É uma ideia assustadora essa.
A de que um líder pode fazer tudo certo na superfície, mas errar no que é mais fundamental. Sim, e a prosperidade que ele mesmo criou pode ter até mascarado o problema. Como assim? Povo com dinheiro no bolso, se sentindo seguro, talvez não se importe tanto com a decadência moral, sabe? A prosperidade pode ser um anestésico. Faz sentido. E isso sugere que a integridade pessoal de um líder, por si só, não é uma bala de prata. Não basta ser um bom exemplo lá no palácio. Às vezes é preciso descer à praça pública e confrontar ativamente o que está errado. E ao que tudo indica, Jotão não fez isso. Ele administrou o presente. Mas não purificou as bases para o futuro. O que nos leva, então, à questão do legado dele. Se a gente resume o perfil, um rei humilde que aprendeu com os erros do pai, um administrador competente que enriqueceu o reino, um homem íntegro. Parece uma receita de sucesso. A lógica diria que ele deveria ser lembrado como um dos grandes. Mas não é bem assim, né? Não mesmo. E aqui a análise de um dos comentários é brutalmente honesta. Diz que, apesar de tudo, o reinado de Jotão não teve grande impacto e que ele foi, no fim, subestimado por seu povo. Nossa. E a conclusão é a mais dura de todas. O reinado dele serviu como uma transição para um tempo sombrio para o reino de Judá. Uma transição para um tempo sombrio? Isso soa incrivelmente injusto. Parece, né? Como ele pode ser responsabilizado pelo que veio depois se ele mesmo foi um bom rei? Estão culpando ele pela tempestade que veio depois que ele já tinha morrido? A lógica por trás dessa avaliação é a seguinte: Jotão não causou o declínio, mas a liderança dele não foi suficiente para impedi-lo. Entendi a diferença. Ele herdou um reino em condições relativamente boas do pai, Uzias, e o manteve estável. Como a gente disse, foi um excelente gestor. Mas a idolatria e a corrupção que ele não combateu não sumiram sozinhas. Pelo contrário. Elas continuaram fermentando sobre a superfície daquela paz e prosperidade toda. E essa fermentação explodiu logo depois dele, com o filho dele, o Acás. Exatamente. Acás, o sucessor de Jotão, é descrito como um dos piores, mais idólatras reis da história de Judá. Ele reverteu tudo de bom que o pai e o avô fizeram. Então aquela maldade que já estava no povo encontrou um líder para chamar de seu? Perfeito. A maldade que estava latente no povo encontrou em Acás um líder que a abraçou e a promoveu. Por isso, em retrospectiva, os 16 anos de Jotão parecem um breve momento de estabilidade, uma pausa antes do desastre. Que loucura! Ele manteve o navio navegando firme em águas calmas, mas não consertou as rachaduras no casco. E na primeira tempestade, com o capitão seguinte, o navio começou a afundar. Que história complexa! Então, resumindo, temos Jotão, o líder que aprendeu a lição mais difícil vendo a queda do próprio pai, evitando a armadilha do orgulho. Sim. Ele foi um rei de sucesso inegável em termos de administração, construção, poder militar, mas o reinado dele carregava essa falha trágica. A integridade pessoal dele não contagiou a nação. Ele era bom, mas o povo não. Ele foi poderoso, mas humilde. Um construtor, mas não um reformador. E o legado dele acabou sendo de uma figura de transição. Alguém cujo bom trabalho foi superficial. E rapidamente desfeito porque as fundações morais da nação, que ele não tocou, já estavam podres. É a história de um bom líder cujo impacto, no fim das contas, foi passageiro. É uma conclusão um pouco melancólica. É muito melancólica. E nos deixa com uma pergunta para refletir, que vai muito além dessa história antiga. As fontes são claras. A retidão de Jotão gerou poder e estabilidade para ele e para o reino. Isso funcionou. No entanto, elas também mostram os limites desse modelo de liderança para transformar a cultura de um povo. Isso lança uma questão para a gente. Qual seria? Qual é a verdadeira medida do sucesso de uma liderança? São as realizações e a estabilidade que se consegue durante o mandato? Ou é a força, a resiliência e a direção moral que se deixa para a geração seguinte? A história de Jotão sugere, de forma bem desconfortável, que essas duas coisas não só podem ser diferentes, como às vezes uma pode até mascarar a ausência da outra.